Universo Diverso, com Luciana Neri. Vamos falar sobre adoção legal, responsável e para sempre. Vamos conversar com Cleide de Lima Chaves. Ela é professora doutora no Departamento de História da UESB, mãe de Clarice e Vitor e coordenadora da NASCOR, que é a Associação Baiana de Estudos e Apoio à Adoção de Crianças e Adolescentes. Cleide, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar dizendo aí sobre o que é, na verdade, adotar uma criança. Bom, o que significa adotar? A gente tem que entender primeiro que a adoção é um problema social. Por que ela é um problema social? Porque, se a gente pensar bem, nenhuma criança, nenhum adolescente deveria ser adotado. Deveria ser criado dentro da sua família, não deveria passar por problemas, por traumas, por violência. E, em alguma medida, a gente deveria torcer para que não existisse adoção no mundo. Não é verdade? Para que crianças e adolescentes pudessem nascer numa família que cuidassem, assim como prevê o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, que prevê que a criança e o adolescente no Brasil são prioridade absoluta da sociedade e do Estado. Já que diz lá, toda criança e adolescente tem direito a uma família, tem direito à educação, à saúde, ao brincar, à segurança, ao afeto. E como isso muitas vezes não ocorre, é nesse sentido que a adoção surge, quando na família em que essa criança está inserida, ela não tem seus direitos garantidos e por isso ela vai ser posta para adoção. E isso é sempre e prioritariamente uma responsabilidade da família. De qualquer maneira, esse pôr para adoção também tem alguns problemas, que não é só o problema da família. O próprio Estado, ele falha, no sentido de que é o que a gente chama de culpabilização da pobreza, porque é como se o fato de ser pobre, não ter as condições para criar, para dar as condições para aquela criança, para aquele adolescente, fossem motivos para que ele tivesse que ser retirado daquela família. E a violência e tudo mais muitas vezes é produzida por essa pobreza e que a gente deveria resolver, na verdade, a pobreza para que essas crianças não fossem postas, não fossem obrigadas a ter que ser retiradas das suas famílias por estarem correndo riscos. A adoção é uma última medida, de qualquer maneira é uma medida extrema que é feita pelo Estado, para salvaguardar, para garantir os direitos previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente para elas. Mas deve ser o último recurso. Bom, Cleide, a adoção, ela é também cercada de muitos mitos e preconceitos, não é? Sobre isso, sobre mitos, há muitos mitos, em torno da adoção, de que a pessoa não é do seu sangue, de que a pessoa não é da sua família. E aí a gente faz aquela pergunta, quando você se casa com alguém, quando você se namora com alguém, e você vai estabelecer ali uma vida, vai ficar anos vivendo com aquela pessoa também não é da sua família. E você vai ter um filho com aquela pessoa, uma filha, você vai se relacionar, aquela pessoa vai conhecer sua família. Então, é um preconceito, que é social, essa ideia de que a criança e o adolescente virão com defeito, porque não são seus filhos biológicos. E como se nós também não tivéssemos defeitos, como se nós também não tivéssemos carga genética e carga comportamental que acaba sendo transmitida, ou via genética, ou pelo convívio social, pela nossa forma como a gente vive. A gente vai transmitir também valores bons e pode transmitir valores ruins, não é verdade? E aqueles que decidem pelo enfrentamento desses mitos e realmente adotam uma criança? A gente precisa pensar e sim ter muito apoio da família, porque o apoio dos familiares, se for uma adoção, normalmente o casal tem que estar muito consciente disso para se dar apoio, para não se abater com relação às críticas, ao preconceito. Nós somos uma sociedade racista, machista, e muitas vezes essa criança ela vem, na maioria das vezes, em função da pobreza que está associada à população negra, fruto da escravidão, do período de escravidão em que essas populações ficaram sem nenhum tipo de direito. Então a população mais pobre do país normalmente são adoções interraciais e que as pessoas vão se esbarrar assim com esses preconceitos. Mas tem aquelas crianças também que sofreram violência, já estão maiorzinhas, foram criadas sem os devidos cuidados. Há um receio, sobre esse comportamento futuro dessa criança.
todo mundo se modifica e também a gente tem que desmistificar a ideia de que a criança, não, ela nasceu assim, ela vai morrer assim. A gente adulto pode se modificar. Por que com a criança ela também não pode ser mudada? Com afeto, com cuidado, com carinho, com responsabilidade, ela pode sim vir a ser um adulto feliz, realizado, que dê a sua contribuição para a sociedade, porque inclusive é disso que ele precisa, de amor, de afeto, de carinho, de responsabilidade. As famílias que adotam, né? Quais as recomendações? Entendendo isso, que a adoção ela é um problema social, quando a gente se dispõe a adotar, o adotar é o mesmo que gestar, é o mesmo que parir, só que o parir por outras vias, porque a gente está falando aí de uma responsabilidade que você vai assumir com uma criança ou com um adolescente, que é a mesma responsabilidade que você tem que assumir quando você tem um filho ou uma filha, quando você coloca uma criança ou um adolescente na sua vida. Você, como adulto, precisa ter essa consciência. Isso requer uma reflexão bem aprofundada, não é? Da mesma forma como a gente deveria pensar, se eu quero ou não ter um filho, uma filha, eu quero ou não ser pai, ser mãe, eu tenho as condições emocionais, financeiras, afetivas, familiares para criar uma criança, para educar uma criança ou um adolescente. Então, a primeira pergunta que a gente tem que se fazer quando a gente quiser adotar, quando a gente não puder ter filhos por outras vias, ou quando essa for a nossa escolha de ter um filho ou uma filha através da adoção, a gente precisa se perguntar se a gente está pronto para isso. E se a família ou se a pessoa descobre que aí está pronto para isso, quais são as outras recomendações? Estando pronto para isso, a gente tem que lembrar também que não é a mesma coisa que um filho, embora seja, essa criança pode vir com alguma deficiência, essa criança pode vir com algum problema de saúde, assim como os nossos vêm. E podem vir também com traumas, com violências marcadas em seus corpos, em suas mentes, na sua formação, podem ter tido várias deficiências, né, escolares também, e que a gente precisa também estar pronto para isso. Nesse sentido, o adotante, a adotante precisa estudar, precisa entender o que é adoção no Brasil, quem são as crianças e adolescentes que estão para adoção, né, dentro dos abrigos, e por isso a gente precisa se preparar durante esse processo para adotar. A parte legal da história, né? Como fazer uma adoção legalmente? Existe toda uma legislação, o próprio Estatuto da Criança e do Adolescente prevê a adoção e como a adoção ela tem que ser feita no Brasil. Hoje existe, né, o Sistema Nacional de Adoção, o SNA, ele está todo disponível, inclusive com o número de crianças. E a primeira coisa que você tem que fazer, se você quer realmente adotar, além de se preparar para tal, além de se preparar internamente, emocionalmente, refletir muito sobre, independente, né, de qual via a gente vai ser pai ou vai ser mãe, para ser pai e mãe a gente precisa se preparar para isso. O primeiro passo, no caso da adoção, é procurar a vara da infância e da adolescência do seu município, ou procurar a justiça, caso o seu município não tenha vara da infância. O nosso município tem. E lá, o que vai acontecer? Lá você vai saber a documentação, eles vão te disponibilizar toda a documentação que você precisa. É preciso fazer um curso preparatório. Isso varia um pouco porque nem todos os municípios têm, né, uma assistência, mas então aí você vai passar por uma avaliação psicológica de assistente social, depois o juiz vai dar um parecer a partir dessa avaliação, até que o juiz lhe dê a habilitação. O que é isso? Você se habilita para poder adotar, né? Ou seja, você está habilitado, você está pronto. E a partir desse ponto, Cleide, ainda demora? Depois da habilitação, você é inserida no cadastro, né, no Sistema Nacional de Adoção, que existe uma fila, já que tem muitas pessoas no Brasil, na Bahia e aqui na nossa cidade, que querem adotar. Então você entra numa fila e você vai ficar aguardando ser chamado. Essa fila também, a demora ou não dessa fila vai depender do perfil que você estabelecer, porque quando a gente tem um bebê, né, a gente não sabe se é menino, se é menina, mas no caso da adoção você pode escolher. Tem uma ficha lá que diz que você pode escolher sexo, idade, né, problemas de saúde, etc. Então você também precisa se perguntar qual é o teu perfil, para que tipo de criança, para que tipo de adolescente você teria condições, né, de adotar. E qual a importância da família pensar aí na idade ou na fase de vida dessa criança? Porque para cada fase da vida dessa criança e adolescente serão desafios novos e você precisa estar pronto para isso.